Quando eu digo 7 de outubro, o que você vê na sua mente? A pergunta é, em 100 anos, ao ouvirem 7 de outubro, o que virá à mente das pessoas? Por exemplo, depois que o Japão atacou Pearl Harbor, os americanos passaram a ver Pearl Harbor como o próprio símbolo da Segunda Guerra Mundial. Quando falo Segunda Guerra Mundial, em que você pensa? Dia D, Normandia, a vitória dos Estados Unidos sobre os nazistas, ou o início de um período de enorme crescimento para os Estados Unidos, para as democracias e para a liberdade em todo o mundo. Qual é a chave para essa mudança de memória? São as lições aprendidas com a Segunda Guerra Mundial que moldam nossa compreensão hoje. A pergunta é, quais são nossas memórias de 7 de outubro de 2023? E quais lições vamos aprender para o futuro? Obrigado por me acompanhar nesta edição especial do podcast Verdadeiro Oriente, na qual voltamos ao 7 de outubro, homenageamos aqueles que lutaram e caíram, rezamos pelos reféns que possam retornar em breve e honramos aqueles que estão defendendo nosso país neste exato dia. 7 de outubro é um evento muito pessoal na guerra para o povo de Israel. Para mim, 7 de outubro não é só um evento, mesmo já estando lá na manhã do dia 8 e na Frente Sul e Exército no próprio dia 7. Para mim, 7 de outubro traz à tona 3 nomes: Yonadav Levenstein, Ari Zenelman e Yakir Teitelbaum. Todas essas pessoas eu conheço, e sou só uma pessoa no meu bairro. Yonadav era jovem, ele se casou 3 meses antes do massacre de 7 de outubro. Ele era alto e marcante, chamado de Viking, um jovem judeu que se casou com uma mulher linda. Eu o conhecia do meu trabalho na cidade de Davi. E eu nunca vou esquecer o dia em que vimos a ambulância e o caminhão de bombeiros descendo a rua no nosso bairro. Ninguém sabia em qual casa eles iam parar, mas eles pararam na casa dos Levenstein, que moravam do outro lado da rua, e deram a notícia de que Yonadav, que estava limpando um túnel do Hamas, foi atacado por um atirador do Hamas, na verdade por trás dele, e foi morto. Nós fomos ao funeral e imagine uma jovem noiva de apenas algumas semanas sentada naquele túmulo, esfregando a terra com as mãos, chorando pelo seu amado. Isso para mim, Yonadav Levenstein, e para minha família, é um dos símbolos do 7 de outubro. O outro é Ari Zenelman. Estávamos de férias em Eilat, no sul de Israel, fazendo uma pausa da guerra, quando minha esposa Sara veio chorando e disse: Ari Zenelman caiu em batalha. Ari Zenelman era uma pessoa incrível. Ele era pai de crianças pequenas, inclusive de um bebê. Ele era um homem trabalhador, jovem pai, marido brilhante. Ele pediu para a esposa trazer o Guemará para que pudesse estudar o Talmud em Gaza e caiu enquanto lutava. Vejo o rosto dele na minha mente agora. Todos vimos quando o exército entregou uma caixa com seus objetos de valor e cartas deixadas para a esposa e filhos. E, finalmente, Yakir Teitelbaum, filho de amigos muito queridos nossos, Yehuda e Marci Teitelbaum, um verdadeiro guerreiro, um leão. Conheci Yehuda quando ele veio ao meu barco em Michigan com seu irmão prefeito e os vi passando pelas ondas em uma boia, esse garoto de 14 anos que não parecia ter planos para o futuro. E ver ele crescer e se tornar um guerreiro por Israel, comandando um dos principais tanques, entrando em Gaza e fazendo reconhecimento para aquele tanque para que pudessem se aproximar e chegar perto de uma fortaleza do Hamas. Ele saiu da escotilha para proteger seu tanque quando um atirador o atingiu e matou. Os escritos que esse jovem deixou para trás, e eu recomendo que você procure na internet, hoje são lemas que preenchem as ruas de Israel para mostrar o poder de um jovem israelense chamado Ao Dever, uma pessoa de tanta moralidade e profundidade. Essas são minhas 3 pessoas, você tem as suas. Pode ser Ali Sharabi, o refém libertado, a família Bebas, conhecidos ou pessoas lutando. Para todos nós, o dia 7 de outubro é uma experiência profundamente pessoal. Mas o que é certo é que essa guerra mudou a forma como vemos Israel. Isso trouxe uma mudança total para Israel, em uma nova geração. Precisamos entender o significado. Vou dar um exemplo. Uma jovem religiosa que eu conheço,
que normalmente iria para o Serviço Nacional, que é uma alternativa ao Exército, trabalhando com crianças com deficiência ou ensinando ou trabalhando com crianças com câncer, recentemente veio até mim e disse: "Eu vou entrar para a Polícia de Fronteira de Israel." Olhei para a jovem, parecia que um vento forte a derrubaria, mas ela disse: "É isso que vou fazer. Eu vou defender o nosso país. Quero estar na linha de frente, protegendo Jerusalém, protegendo nossas principais cidades." Essa ideia de ser chamado para o dever é o que está enchendo as ruas de Israel. Mesmo uma pesquisa que saiu hoje, lembre-se, 2 anos depois de lutar em uma guerra, a grande maioria da população israelense, de acordo com a pesquisa do Instituto Nacional do Seguro Social, ainda apoia e acredita nas forças de defesa de Israel. Isso não é o Vietnã, isso não é a Guerra da Coreia. Esta é uma guerra sendo travada em nossas fronteiras. Enquanto alguns no mundo falam em genocídio, nós, 7 a 8 milhões em Israel, sabemos que não há genocídio e que esta guerra é de autodefesa. E isso preencheu completamente nossas famílias, nossas escolas. Até mesmo os ultra-ortodoxos estão se alistando na Brigada Nova Haven. Este é um novo mundo. Novos negócios surgiram. Um amigo meu, com quem me encontrei recentemente e que tinha um pequeno negócio, disse que quando a guerra começou, ele foi imediatamente para o serviço de reserva. Ele foi à sua unidade e notou que faltavam drones aéreos suficientes. Então, no primeiro momento em que foi liberado, ele criou uma empresa de drones. Hoje, ele e outras pessoas da reserva têm um novo negócio florescente fabricando drones dentro de Israel. Esse é um dos milhões de negócios que as pessoas estão criando em torno das necessidades do nosso país. Algumas pessoas perderam empregos e agora criam novos, voltados para a guerra. Essa é uma geração, novamente, como dizemos, a geração do TikTok de Israel se tornou a muralha de ferro de Israel. A pergunta é, novamente, como vamos levar essas memórias para o futuro? Ben-Gurion tinha 3 princípios essenciais de guerra, como já mencionei antes, ao olharmos para trás. Isso ocorreu quando Ben-Gurion, entre as 2 metades da Independência 1, fez uma pausa. Ele começou a ler doutrina militar. Esse jovem judeu da Rússia e os demais ao seu redor não conheciam doutrina militar. Eles foram a Israel defender seu país. Ele estudou doutrina militar e criou 3 princípios que fundaram o Estado de Israel. O primeiro é a necessidade de agir preventivamente. Ataque seu inimigo antes que ele ataque você, não como uma questão de ser agressivo. Sem ambições territoriais, o judaísmo não é imperialista. Não convertemos milhões ou bilhões como os muçulmanos e grande parte do cristianismo fez. O judaísmo não é imperialista, mas a Torá ordena que, ao ver um inimigo se aproximando, deve-se agir antes e eliminá-lo. Levante-se e mate-o antes. Isso é preempção. A segunda é não permitir que a guerra chegue a Israel. Lute a guerra nas suas fronteiras ou no território do inimigo. E isso por um motivo muito simples. Israel tem o tamanho de Nova Jersey. Como vimos, a ofensiva de 7 de outubro em Israel já ocorria quando fui ao sul, em 8 de outubro, passando por Tel Aviv até as fronteiras de Gaza, a cerca de 45 minutos dali. Uma ambulância passou por mim na direção oposta, seguida por carros de polícia, levando terroristas que haviam assumido o controle dela. São 45 minutos até Tel Aviv e 1 hora até Jerusalém de carro. Israel não pode suportar ataques. Primeiro, haja preventivamente. Segundo, conduza a guerra no território inimigo. E o terceiro, que chega aos dias atuais. E talvez o elemento mais essencial de como vamos lembrar o 7 de outubro seja o ponto final de vitória definitiva de Ben-Gurion. Siga até o fim. Termine o trabalho para que isso não se repita. Essa é a chave que Ben-Gurion estabeleceu para guiar o povo judeu a ter um Estado de Israel que vai sobreviver. O dia 7 de outubro lembrou a todos nós da necessidade desses 3 pontos. Os 2 primeiros são óbvios. O terceiro ainda será decidido. Israel não agiu preventivamente. Israel não agiu preventivamente contra o Hamas, o que será analisado por anos. Por que isso ocorreu? Nós vimos o Hamas treinando.
Nós até interceptamos o plano Jericó deles com 1 ano de antecedência, explicando o que iria acontecer, o que o Hamas e os regimes terroristas palestinos estavam planejando. Nós tínhamos o plano real. Entendemos que desapareceram e ficaram clandestinos. Perdemos os sinais dos celulares deles e vimos um monte de novos chips sendo ativados. As jovens na fronteira estavam relatando atividades suspeitas. Qual era o problema? Tudo se resume a uma coisa. Ben-Gurion sabia disso. O que é antecipar seu inimigo? Significa saber não apenas o que seu inimigo está fazendo, mas também saber o que seu inimigo está pensando. E antes que ele colocasse isso em prática para antecipar, Israel via o que nossos inimigos estavam fazendo, mas não entendíamos o que eles estavam pensando. Ignoramos os sinais do que o Hamas pretendia fazer. O Hamas existe para destruir o Estado de Israel, eliminar o povo judeu no mundo e criar um califado com seu centro em Jerusalém. Está na carta deles. É o que dizem querer e tentaram fazer, assim como Hitler escreveu Mein Kampf expondo seu plano. As pessoas dizem, é só um livro que ele escreveu, mas era o que Hitler queria e tentou fazer. 6 milhões de pessoas pagaram por isso. O Hamas disse várias vezes que está aqui para eliminar o Estado de Israel. Mas os israelenses vivendo em Torres de Marfim, muitos generais militares que foram educados em Harvard e nas ideias de contenção dos Estados Unidos da América, onde o seu inimigo, na verdade, não quer te atacar. Ele busca poder exibindo-o. Não prevíamos isso, pois não conhecíamos a mente do Hamas. Vimos o que faziam, mas não levamos a sério porque não sabíamos o que pensavam. Isso é chamado em hebraico de concepcia ou concepção, o conceito de que estamos vivendo em nossa própria bolha enquanto o inimigo está planejando algo e nós nos recusamos a ver os sinais. Meu livro, Quando as Pedras Falam, tornou-se best-seller do New York Times porque desperta interesse. Nele não falo sobre o concepcia militar. Eu falo sobre a concepcia psicológica, a concepcia religiosa. Por décadas e décadas, gerações, o Hamas educou uma geração inteira, assim como a autoridade palestina, de jovens árabes vivendo na Judéia e Samaria, em Gaza e em todo o Oriente Médio. Algo muito simples. Os judeus que vocês veem hoje, pessoas como eu, pessoas como alguns de vocês, ou pessoas nas suas classes, esses não são os judeus da Bíblia. Eles não são os antigos israelitas, e na verdade não têm relação com os israelitas que viveram aqui. E, aliás, toda essa arqueologia, isso é só uma conspiração sionista. Quem esteve aqui primeiro? Maomé esteve aqui primeiro. E no Monte do Templo e na mesquita de Al-Aqsa, Ikrim Sabri, o Mufti, diz semana após semana que nunca houve nenhum templo judaico neste local. Havia e haverá uma mesquita. Eles apagaram a história judaica. Eles sempre apagam a história judaica. Até mesmo Arafat disse ao presidente Clinton que o templo ficava no Iêmen. E então o presidente Clinton perguntou: você está dizendo que não havia templo? Isso significa que não havia judaísmo nem cristianismo. Ele ameaçou sair até Arafat retirar suas palavras. Por que estavam apagando nossa história? Por que tentavam impedir a arqueologia na cidade de Davi? Por um motivo. O Islã não consegue lidar com reivindicações contrárias, especialmente as mais antigas, com provas arqueológicas como a estrada de peregrinação e selos de argila, encontrados na cidade de Davi, com nomes bíblicos em hebraico do livro de Jeremias, anteriores a Maomé por 1200 anos. Eles não conseguem lidar com uma narrativa alternativa sobre Israel ou sobre Jerusalém. Uma resposta é apagar. Quando apagam sua narrativa, o próximo passo pode ser tentar apagar você também. A concepção era, não só nós não entendíamos os objetivos militares deles, como também não aceitávamos, nem estávamos dispostos a aceitar que eles realmente criaram uma geração que eliminou nossa identidade para que estivessem preparados e dispostos a vir e realizar alguns dos massacres mais brutais contra o nosso povo. Essa era essa ideia, foi o que aprendemos e o que Ben-Gurion sabia ao dizer. É preciso se antecipar ao inimigo. Conheça o seu inimigo. Este é um dos maiores exemplos. Antecipe-se e não permita a guerra em território israelense. Ambos foram violados em 7 de outubro e estudados para o futuro.
No entanto, é realmente o último ponto de Ben-Gurion que vai determinar, na minha opinião, como vamos olhar para trás daqui a 100 anos para o 7 de outubro. O que eles dirão em 2125 daqui a 100 anos? O que dirão que aconteceu em 7 de outubro de 2023? E esse é o último ponto de Ben-Gurion que você deve ter uma vitória definitiva sobre seus inimigos para que isso não aconteça novamente. Agora precisamos falar sobre quem vai governar Gaza depois da guerra. Bem, há um acordo na mesa e esse acordo faz muito sentido por um motivo. Nossos corações estão partidos por causa dos nossos reféns. O povo judeu ama profundamente o seu próprio povo. Talvez todo país ame seu povo, mas em Israel somos realmente uma família. Você anda na rua e esbarra em alguém. É primo, irmão, filho ou melhor amigo dele. Eu estava literalmente sentado hoje de manhã. Tinha um prego no meu pneu e estava consertando o pneu. E a pessoa sentada ao meu lado estava me contando que o casamento do filho dele aconteceu no dia em que o melhor amigo dele e padrinho de casamento foi morto. E em vez do melhor amigo dele ser uma testemunha sob a culpa, o melhor amigo dele foi enterrado naquele dia. Hoje, enquanto consertava meu pneu, essa foi minha experiência. Nós somos um povo tão pequeno e tão família, israelenses e judeus. Sentimos essas pessoas tão profundamente que queremos levá-las para casa. Não chamaria isso de cegueira. Considero isso uma decisão, por isso estamos dispostos a avaliar o acordo. Mas o acordo, vamos analisar esse acordo. E se quisermos descobrir o que há de errado com o acordo apresentado pelo presidente Trump, com grande boa vontade e apoiado pelo primeiro-ministro Netanyahu de todo o coração, porque ele quer que essas pessoas voltem para casa, se quisermos saber o que há de errado com esse acordo, precisamos ver o que o Hamas está disposto a aceitar sobre esse acordo. Porque para não cairmos em outra concepção errada, precisamos saber o que o Hamas está pensando. O Hamas não está pensando hoje em construir universidades em Gaza, em fazer reformas, em participar de conselhos de empresas e construir arranha-céus e a indústria de alta tecnologia em Gaza, transformando-a em Tel Aviv ou Singapura. O Hamas mantém a mesma ideia de eliminar o povo judeu e criar um califado. Então, se eles estiverem dispostos a aceitar partes desse acordo, é justamente aí que veremos o problema desse acordo. Vamos olhar para um dos parágrafos do acordo que foi apresentado. Enquanto o desenvolvimento de Gaza avança e o programa de reformas da Autoridade Palestina é fielmente implementado, as condições podem finalmente estar presentes para um caminho crível rumo à autodeterminação palestina. Qual que é o ponto principal aqui? A cláusula vincula o futuro do povo de Gaza e a autodeterminação palestina à reforma da Autoridade Palestina. Agora, a Autoridade Palestina é basicamente o Hamas, só que com um atraso de 3 meses. Eles apoiam o braço terrorista Fatah Tanzim, que até o dia 7 de outubro havia matado mais judeus do que o Hamas. Eles são liderados por Mahmoud Abbas, que muitos sugerem como o futuro líder da faixa de Gaza, e que, como já mencionei e detalho no meu livro, escreveu sua dissertação sobre a suposta aliança secreta entre os judeus israelenses e os nazistas. A premissa do doutorado dele é que os sionistas queriam que os nazistas cometessem genocídio e o holocausto contra judeus na Europa para criar simpatia por um Estado judeu. Se você acredita nisso, procure seu médico, psicólogo ou psiquiatra e agende uma consulta imediatamente. Nós somos o povo judeu. Não houve nada mais traumático do que o Holocausto. Amamos nosso povo e não o sacrificaremos pelo Estado de Israel. É o oposto. Mas esse foi exatamente o doutorado dele. Um mês antes de 7 de outubro, ele afirmou que Hitler não odiava os judeus por serem judeus. Ele os odiava porque eles estavam lavando dinheiro. Eles estavam emprestando dinheiro a taxas extorsivas. Eles eram ladrões. Isso foi o que ele disse um mês antes de 7 de outubro. Este é o fim da Autoridade Palestina. Curiosamente, o Hamas não se opõe à Autoridade Palestina controlando Gaza. Por quê? Porque a Autoridade Palestina já teve Gaza. E eles estavam no comando de Gaza. Quando eu mesmo tirei meus amigos de suas casas em 2005, a Autoridade Palestina estava no comando de Gaza. E então houve eleições porque, é claro, queremos ser democráticos. E o povo de Gaza foi intimidado. Eles viram a corrupção da Autoridade Palestina e votaram no Hamas.
Então, o Hamas foi eleito para governar Gaza. E o que eles fizeram? Eles pegaram os líderes da autoridade palestina em Gaza. E você pode ver isso online, infelizmente. E eles os jogaram dos telhados dos prédios em Gaza. O Hamas entende que, ao permitir a entrada da autoridade palestina em Gaza, basta esperar 2 anos, realizar eleições e o Hamas será eleito. Mesmo sem serem eleitos, vão jogar os líderes dos prédios. E, aliás, você gostaria de ser um líder da autoridade palestina em Gaza? E se fosse, com quem você seria o primeiro a tentar fazer um acordo? Com quem vai te derrubar do topo do prédio? Então, o Hamas já vê a autoridade palestina como seu caminho de volta para Gaza. O que mais eles querem? Aceitaram o cessar-fogo, pois isso não significa nada. Eles aceitam a retirada israelense, ajuda humanitária e reconstrução. Mas e quanto ao desarmamento? Bem, até mesmo um acadêmico da Arábia Saudita hoje falou sobre a falha nesse plano, que o Hamas diz que aceita, mas ainda não está disposto a se desarmar. Eles se recusaram a entregar suas armas, seus túneis ou sua infraestrutura militar. E não há nenhum compromisso de parar a resistência. Por quê? Se eles quiserem retomar o poder, esse ponto fraco do acordo permite isso. Se a autoridade palestina for fraca e devolvermos nossas armas, ameaçaremos e retomaremos Gaza. E, por fim, existe essa ideia de um governo tecnocrático que vai operar dentro de um consenso nacional. Agora, eu não sei. Você já foi ao Marrocos ou à Turquia? Eu já estive na Turquia. Você já foi ao Egito? Já estive no Egito, Jordânia, Judéia e Samaria, Cisjordânia e Gaza. Você já foi à Jordânia? Você pode me apontar um único governo muçulmano bem administrado, honesto, não corrupto, não violento no mundo que seja dirigido por tecnocratas? Não. Tecnocratas no mundo muçulmano é um termo para o escravo de um ditador. Então, é claro que o Hamas está disposto a deixar tecnocratas administrarem Gaza, porque depois que eles jogarem a autoridade palestina dos telhados, todos esses tecnocratas que foram treinados em universidades ocidentais vão se tornar os capachos e escravos do Hamas. Eles vão se tornar as abelhas operárias do Hamas. Então, o fato de o Hamas aceitar os tecnocratas mostra exatamente o problema. Bem, há um acordo na mesa. E como eu mencionei, se não nos importássemos tanto com nossos reféns, nunca aceitaríamos esse acordo. Mas aceitar esse acordo significa não apenas empurrar o problema com a barriga, significa deixar o terror em Gaza. Como sabemos disso? Porque o Hamas aceita. O último princípio de Ben-Gurion, vitória definitiva. Sem uma vitória definitiva sobre o Hamas, eles vão se reagrupar, eles vão se reerguer, eles vão retomar Gaza e realizar novos ataques. Precisamos entender o que isso significa. O presidente Trump tem muita determinação. O primeiro-ministro Netanyahu sabe que é isso que isso significa. Ele sabe e está sob grande pressão. Ninguém gostaria de estar em seu lugar, pois precisa trazer os reféns de volta para suas famílias. Ele tem o presidente Trump que está perdendo a paciência. No entanto, precisamos conhecer os 3 princípios de Ben-Gurion. O último princípio. Se você não tiver uma vitória incondicional sobre o seu inimigo, então o seu inimigo vai se reagrupar e vai fazer exatamente o que ele disse que faria. Enterrar a cabeça na areia não vai fazer diferença nenhuma. Então, esse último ponto de como em 2125 nós vamos olhar para trás para 23 de outubro de 2023. Isso ainda está para ser decidido. Todos nós temos nossas memórias pessoais. Nós vimos o heroísmo surgir. Nós vimos jovens israelenses pressionarem o Hamas até o limite. Mas confiem em mim e confiem em vocês mesmos. Se terminarmos isso sem realmente terminar e o Hamas se reagrupar e atacar novamente, quando vivermos com essa entidade terrorista pelas próximas décadas, não vamos pensar no heroísmo que aconteceu desde 7 de outubro. Não vamos pensar nas pessoas corajosas que deram suas vidas, nem nos reféns. Vamos pensar em como fomos derrotados pelo Hamas. O ponto final depende de nós. Quero orar pelo povo judeu, pelos combatentes israelenses na linha de frente, pelas famílias que aguardam seus filhos e por todos nossos apoiadores no mundo. Que o bem destrua o mal. É preciso coragem, é preciso fé.
Se permanecermos juntos, se orarmos e agirmos, não nos entregarmos a ilusões e não permitirmos outra consépcia. Esse é um monstro que já mostramos que podemos derrotar em 7 frentes diferentes em todo o Oriente Médio e podemos fazer o mesmo aqui em casa. Que possamos lembrar de nossos grandes guerreiros, que a memória daqueles que caíram seja uma bênção, e que possamos nos encontrar novamente no próximo ano e até na próxima semana e olhar para trás com a vitória absoluta e nossos reféns de volta para casa. Obrigado por assistir ao Verdadeiro Oriente. Até breve após os feriados. Chag Sameach e Shana Tová.